Olá a todos, primeiramente eu gostaria de me apresentar, eu sou o Caio e a molécula escolhida foi a adrenalina, ou também conhecida como epinefrina. A nossa história começa por volta de 1859, quando o médico inglês Harry Southern relatou que a asma é imediatamente curada em situações de alarme súbito ou excitações fugazes violentas. Mas foi só em 1899 que John Jacob Abel, um bioquímico e farmacologista americano, conseguiu realizar algumas pesquisas que culminaram na purificação do ingrediente ativo do extrato adrenal, a epinefrina. De uma forma um tanto quanto frustrante para Abel, a pureza de sua epinefrina foi questionada por Otto von Furt, um médico australiano fisiologista e bioquímico, e por Jokoshi Takamine, um bioquímico japonês. Takamine, impulsionado amplamente pelo valor terapêutico do extrato suprarrenal, isolou com sucesso a forma cristalina pura e estável da epinefrina, que ele chamou de adrenalina. O nome adrenalina surgiu dos prefixos ad, referente à proximidade das glândulas adrenais, renal aos rins, e o sufixo ina, referente ao grupo do composto amina. O extrato bruto da epinefrina foi testado inicialmente em pacientes com asma e febre do feno por volta de 1900. Em 1904, Friedrich Solch, um químico alemão, produziu o primeiro hormônio sintético sintetizando uma forma cetônica da epinefrina, chamada adrenalona. A produção em larga escala da epinefrina sintética tornou-se possível quando Stokes converteu a adrenalona em adrenalina em 1906. Podemos ver então que a única diferença da adrenalona para a adrenalina é a cetona aqui, que aqui é a hidroxila. Mas afinal, o que é a adrenalina? A adrenalina é um neurotransmissor que é liberado em momentos de estresse, medo ou emoções fortes, como por exemplo a sensação de ser assaltado. A adrenalina serve como mecanismo de defesa do nosso organismo, preparando-o para situações de emergência. Quando a adrenalina é liberada, ocorre uma série de reações no nosso corpo, preparando para determinado esforço em resposta à situação de estresse. A adrenalina é secretada nas glândulas suprarrenais, essa parte amarela em cima dos rins. Entre as reações da adrenalina no nosso corpo estão a sudorese excessiva, a aceleração do batimento cardíaco, a dilatação das pupilas e brônquios, entre outros. Então, de certa forma, é possível sintetizar a epinefrina através dos métodos sintéticos, como realizado pelo químico alemão Friedrich Stolz, ou através da forma como o nosso organismo realiza a síntese. Comecemos então pela rota artificial. É possível iniciar a síntese com o catepol reagindo com cloreto de cloroacetil, utilizando o cloreto de fosforila. O resultado, então, é essa molécula aqui, com nome muito difícil. Então, esse produto é reagido, então, com metilamina, a fim de realizar a substituição eletrofílica, formando a adrenalona. Então, é necessário reduzir a adrenalona a fim de substituir o grupo cetona para uma hidroxila. Por fim, então, obtemos a adrenalina. A adrenalina é formada por dois enantiômeros, que são isômeros compostos pela mesma fórmula molecular, mas que se diferenciam em relação à atividade óptica. A diferença entre dois isômeros costuma ser bem aparente em relação à maneira como eles agem no organismo. Isso acontece porque o isômero é responsável pelo desvio do plano de luz polarizado para a direita, denominado de adrenalina dextrogira. Já o outro, denominado de adrenalina levogira, desvia o plano de luz polarizada para a esquerda. Nesse caso, por exemplo, a atividade hormonal é realizada com mais frequência pela adrenalina levogira.
Já a biossíntese inicia-se com a oxidação da L-tiroxina, sendo catalisada pela enzima tiroxina hidrolase, que utiliza o tetrahidrobiopterin como transportador de O2. Dessa forma, o OH é introduzido no grupo fenil, formando então um grupo catecol. Posteriormente, a L-dopa é descarboxilada por ação da enzima dopa-descarboxilase, que utiliza uma coenzima derivada da vitamina do complexo B, piridoxal-fosfato. Por ação da dopa-descarboxilase, forma-se a dopamina. Com o auxílio do ascobarto, uma nova hidroxila é introduzida ao carbono beta, gerando então a noradrenalina. A noradrenalina é metilada na medula adrenal, gerando então a adrenalina. A adrenalina circulante demora em torno de 1 a 3 minutos para ser metabolizada, sendo então capturada pelo transportador extraneuronal de monaminas, presente na membrana celular do músculo liso, músculo cardíaco e endotélio. Após ser capturada, a adrenalina é metabolizada e as principais responsáveis pela metabolização, finalizando o efeito da adrenalina, são as enzimas monoaminooxidase, que tem a sigla MAO, que estão presentes nas terminações nervosas, como no fígado, epitélio, intestino, entre outros, e a catecol ou metiltransferase, presente principalmente na medula adrenal e outros tecidos. A metabolização é realizada pela MAO e pela CONT, então libera-se os metabólitos na urina, finalizando então o processo. As funções desempenhadas pela adrenalina, ao ser liberada pela corrente sanguínea, atua em vários receptores adrenérgicos. Atua em receptores alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, presentes nos órgãos efetores. Uma vez que esses receptores se encontram em diferentes órgãos, também serão diferentes as ações desempenhadas em cada um deles. Comecemos então pela atuação da adrenalina no receptor alfa-1. O receptor está presente em vários locais no nosso organismo, como a vaso sanguíneo, sistema gastrointestinal, sistema urinário, glóbulo ocular, sistema respiratório, entre outras glândulas. Um efeito muito importante é o efeito nos vasos sanguíneos. A adrenalina, ao ser liberada, se liga a esses receptores, acoplada à proteína GQ, estimula uma cascata que resulta em um aumento de cálcio, e o resultado é no vasoconstrição. Mas é importante salientar uma coisa: a adrenalina realiza essas ações de maneira menos potente, ou seja, ocorre vasoconstrição e aumento da pressão arterial, mas em graus menores, se comparado à noradrenalina, por exemplo. Outro efeito da adrenalina nesse receptor se dá no globo ocular. Uma das ações é a estimulação do alfa-1, que é o aumento do cálcio, levando a concentração do músculo radial da íris e assim promovendo a midríase, ou seja, promovendo a dilatação da pupila. Isso ocorre fisiologicamente em situações de estresse ou fuga, a fim de aumentar o campo de visão. Vamos falar um pouco sobre a adrenalina atuando nos receptores beta. Os receptores beta estão presentes em alguns importantes órgãos do nosso corpo. Esses receptores são acoplados à proteína GS, que ativa a adenilciclase e leva ao aumento de MPC, monofosfato cíclico de adenosina. A adrenalina aumenta a atividade global do coração, aumentando tanto a frequência cardíaca quanto a força da contração. O coração possui receptores beta-1, tanto no miocárdio contrátil quanto no miocárdio especializado. Vamos ver então o grau de atividade de um medicamento, a isoprenalina, que é uma substância
ativa de um medicamento utilizado para arritmias cardíacas e brônquios. É a noradrenalina, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que é liberado na corrente sanguínea para transmitir sinais nervosos que ajudam na regulamentação de importantes funções cerebrais, como humor, concentração, atenção e memória, e a adrenalina. Vale salientar que quanto maior a cadeia ligante ao N-terminal, maior a ação agonista. Como podemos observar que nos receptores alfa, se não tiver cadeia ligada ao N-terminal, maior a reatividade. E quanto maior for a cadeia ligada ao N-terminal, menor será a reatividade. Já nos receptores beta, é o contrário. Se tiver maior cadeia ligada ao N-terminal, maior será a reatividade. Vamos ver agora como ocorre a metabolização da adrenalina na célula do fígado. A epinefrina é um dos muitos hormônios que são solúveis em água, ou seja, são hidrófilos, e, portanto, é incapaz de atravessar a membrana plasmática da célula-alvo. Em vez disso, ela se liga ao receptor de proteína localizado na membrana plasmática e não entra na célula. Quando a epinefrina se liga ao receptor beta-adrenérgico na célula do fígado, por exemplo, a proteína G localizada dentro da célula é ativada. Um fato interessante é que os humanos possuem mais de 1.000 diferentes tipos de receptores acoplados à proteína G. Cada ligação é específica para cada função em particular. Eles são alvo de cerca de 50% dos medicamentos modernos. Em 2012, o Prêmio Nobel de Química foi para uma pesquisa relacionada com esses receptores. Cada proteína G é composta por 3 subunidades, e a ligação da epinefrina ao receptor faz com que uma dessas subunidades da proteína se dissocie uma das outras. A subunidade de proteína G, que se dissocia das outras, transporta um GDP, guanosina disfosfato, que é substituída por um GTP, trisfosfato de guanosina, quando a subunidade é ativada. Com isso, a subunidade de proteína G ativada difunde-se no interior da membrana plasmática até encontrar a adenilciclase, uma enzima que é inativa até encontrar a proteína de subunidade G. Quando ativada pela proteína de subunidade G, a adenilciclase catalisa a formação de AMPC, adenosina monofásico cíclico, a partir de ATP, adenosina trifosfato. O AMPC formado na superfície interna da membrana plasmática se difunde para dentro do citoplasma, onde se liga e ativa a proteína quinase A, uma enzima que agrega grupos fosfatos às proteínas celulares específicas. Em células do fígado, por exemplo, a proteína quinase A fosforila uma outra enzima chamada fosforilase, que converte o glicogênio em glicose 6-fosfato. O glicose 6-fosfato é então convertido em glicose. Através desses mecanismos de muitas etapas, a adrenalina faz com que o fígado secrete glicose no sangue durante uma reação de fuga ou luta. Os efeitos da adrenalina podem ser aproveitados sob a forma de medicamentos, através da aplicação de sua forma sintética no organismo. Essa substância é comum em remédios com potente efeito antiasmático, vasopressor e estimulante cardíaco, sendo mais utilizado em situações de urgência ou em UTIs, com o objetivo de tratar uma reação anafilática e para estimular os níveis de pressão. Este medicamento somente está presente em ambientes hospitalares ou apenas pode ser transportado por pessoas que apresentarem elevado risco de uma reação alérgica grave. Não pode ser comprado em farmácias.
Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Quero agradecer a todos pela atenção e obrigado.